Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida num conteúdo simples, lá do segundo ano, e depois no final eu vou sugerir uma atividadezinha, ok? O conteúdo que a gente vai revisar hoje são sobre as frases exclamativas, interrogativas e frases com ponto final, que são as afirmativas e negativas. Vamos lembrar isso um pouquinho melhor? Vamos olhar os sinais de pontuação, então. As frases interrogativas são aquelas que terminam com ponto de interrogação. Muito bem. O que esse ponto de interrogação representa? Ele representa uma pergunta. Toda vez que a gente quer fazer uma pergunta, a gente precisa colocar esse sinal de pontuação lá no final da frase, certo? Então, toda vez que a gente quer perguntar algo ou que a gente vê uma frase com este sinal, a gente já sabe que é uma pergunta. Vamos dar uma olhadinha numa frase, num exemplo? Vamos ver aqui. Esta frase aqui. Hoje tem aula? É uma pergunta. Então, para isso, nós precisamos colocar o sinal de pontuação no final de interrogação. E isso transforma a frase numa frase interrogativa. Combinado? A próxima frase é do ponto de exclamação. O ponto de exclamação é este aqui. Este pontinho aqui, estão vendo? Este ponto, ele vai no final de uma frase quando a gente quer dar intensidade para ela. Ou muita felicidade, ou tristeza, ou empolgação, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de frase com o ponto de exclamação. Este aqui. Você é legal. Vai o pontinho de exclamação no final, porque tá dando intensidade, passa muita emoção naquilo que a gente tá falando, certo? Então, toda vez que tem emoção na frase que a gente tá querendo falar, seja ela de muita tristeza ou de espanto, ou de felicidade, a gente pode colocar o sinal de exclamação. E isso é uma frase exclamativa, ok? E o último sinalzinho de pontuação que nós vamos ver é o ponto final. O ponto final, ele surge em frases afirmativas, que elas confirmam algo, ou frases negativas, que elas negam algo, que elas dizem que não é aquilo. Como assim, prof? Vamos ver, vou mostrar para vocês. Frase simples, pessoal, a gente sempre usa o ponto final, tá? Então, aqui, eu quero bolo. Eu quero bolo. Ponto final. É uma frase simples. Estou afirmando, estou confirmando, dizendo que sim, eu quero bolo. Pontinho final. Não precisa de outro ponto a não ser o ponto final. Agora, se eu negar esta frase, também vai o pontinho final e fica eu não quero bolo. Mas o pontinho final continua, porque é uma frase simples, não é uma pergunta, não é uma coisa que tem muita emoção, empolgado, não, é uma frase normal. Negativa porque tem o não, está negando algo, certo? Ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma sugestão de atividade, certo? Vamos ver qual é a sugestão? Então, pessoal, qual é a sugestão de atividade para este videozinho sobre as frases interrogativas, exclamativas e negativas e afirmativas com ponto final? Vamos ver. Primeira parte, pessoal, vamos relembrar o que é uma frase exclamativa,
são aquelas que vão com o ponto de exclamação no final. E vocês têm o desafio de criar 3 frases exclamativas. A primeira frase é usando a palavra aniversário. A frase 2 é usando a palavra amigo. E a frase 3 é usando a palavra chocolate. 3 frases exclamativas, uma para cada palavra, ok? Na frase tem que ter a palavra aniversário, a palavra amigo e a palavra chocolate. As frases 4, 5 e 6 são interrogativas, que vão o pontinho de interrogação no final. O desafio é criar mais 3 frases, só que com ponto de interrogação no final. Perguntas. A frase número 4 tem que ter a palavra brinquedo e ser uma pergunta. A frase número 5 deve ter a palavra relógio e também ser uma pergunta. E a frase número 6 deve ter a palavra caderno e também ser uma pergunta. E a última parte do desafio são frases negativas com ponto final. Lembrando que frases negativas são aquelas que negam uma informação, que elas dizem que não, tá? Então, a frase 7 tem que ter a palavra comida, deve ser uma frase negativa com ponto final. Frase número 8 deve ter a palavra sofá, negativa com ponto final. E a frase número 9 deve ter a palavra computador, negativa com ponto final. Certo, pessoal? Depois disso, pode tirar uma fotinho e mandar para a Profinat. Se gostou do vídeo, deixe um like. Parabéns por chegar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!